Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao workshop O Poder das Mandalas. Uma semana gratuita, preparada com muito, mas muito carinho e exclusividade a você que deseja descobrir um novo universo de arte, autoconhecimento e meditação. Que felicidade ter você aqui comigo! Sinta-se preparada e preparado para aprender, praticar, se emocionar e se apaixonar por essa arte milenar chamada mandala. E eu tenho certeza que após esse workshop, você sairá daqui transformada e transformado, com o coração batendo mais forte, com sua vibração elevada e vendo o mundo de uma forma muito diferente. E o que eu espero desse workshop é que, independente da sua idade, ele seja um momento único na sua vida, onde você se conecte com a sua criança interior, resgate a sua essência e que ele seja um degrau a mais para a sua evolução pessoal, profissional e espiritual. Meu nome é Maia Juricic, sou apaixonada por mandalas, arte e cores e sou criadora e idealizadora do workshop O Poder das Mandalas. Esse evento online que nessa edição conta com mais de 97 mil participantes. Sou também criadora da maior oficina de mandalas online da América Latina, com mais de 9 mil alunos em mais de 25 países e ministrada em 2 idiomas, português e espanhol. Ao longo dos últimos 10 anos, me dediquei e venho me dedicando tempo integral a estudar e me aprofundar na evolução pessoal e profissional através de livros, de eventos e cursos, tanto no Brasil quanto no exterior. Afinal, eu acredito e sou a prova viva de que todas as cores, a meditação ativa e todo o conhecimento que abrange essa arte milenar das mandalas transformam. E essa é a minha missão, fazer com que você se conecte com a sua essência usando a arte das mandalas como ferramenta para a sua evolução, assim como eu fiz. E mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao workshop O Poder das Mandalas. Esse workshop é composto por 4 videoaulas, como você pode ver aqui nessa tela. Também durante essa semana, eu vou enviar para vocês muito conteúdo em áudios e vídeos no grupo do Telegram. E você poderá interagir com todos os participantes na nossa comunidade do Facebook. Por isso, é importantíssimo que você esteja presente nesses canais. Este evento antecede a abertura de mais uma turma da Escola de Mandalas, o meu curso online completo, que através do método que eu criei e junto com mais de 10 artistas do Brasil todo, te ensinaremos o passo a passo para a sua transformação e o processo criativo para criar incríveis mandalas em pontilhismo em madeira, pontilhismo em pedra, mandalas em lã, mandalas em madeira, mandalas em mural, em papel, em quilha, em crochê, crochê fio fino, tecido, vidro e, claro, os meus ensinamentos de mandalas no papel e em outras técnicas também. Tudo isso mesmo que você nunca tenha desenhado antes. Acredite em mim! E bom, na aula de hoje você vai aprender como as mandalas combatem com fluidez o estresse e a ansiedade que tanto atrapalham o seu dia a dia. E por que as pessoas passam anos buscando uma solução externa para esses problemas e acabam se cansando e desistindo, pois nunca encontram uma solução eficaz. Vou te contar sobre a minha história com as mandalas e mostrar como eu fiz dessa arte a ferramenta para me libertar do meu caos interior e tornei essa a minha fonte de cura, autoconhecimento e trabalho, e como você pode usar disso para definitivamente trilhar o seu caminho de sucesso pessoal e, por que não, profissional. E você vai me escutar falar muito de caos interior durante essa semana de aulas. Por isso eu acho de suma importância esclarecer o que é isso. Caos interior é todo sentimento que bagunça a sua organização interna, que te atrapalha, que te deixa mal, que parece uma nuvem que te nubla a visão e não te permite encontrar o seu caminho com transparência. Sendo mais direta, e para que soe mais familiar, eu estou falando da ansiedade, da angústia, do estresse, da falta de criatividade e todas essas coisas ruins que atrapalham a nossa vida. Durante todo esse workshop, a minha intenção é ajudar você a compreender que o caos interior que existe dentro de você, como o estresse, a ansiedade, a falta de atenção, a pouca criatividade e muitos outros, podem ser transformados com suavidade através dessa arte milenar.
despertando tudo aquilo que está adormecido no seu interior e que ainda não foi desperto. Afinal, as mandalas, além de serem uma ferramenta de autoconhecimento e autoterapia, elas começam a fazer parte da nossa filosofia, pois elas transformam o nosso olhar sobre a vida. Eu vou te mostrar o meu método, carinhosamente chamado de meu ritual. E foi um mecanismo que eu desenvolvi que te dá liberdade total para que você possa usar das mandalas por conta própria como uma ferramenta única e prática no processo de autoconhecimento, mesmo que você nunca tenha desenhado antes ou tenha tido alguma familiaridade com elas. O meu ritual é um método baseado em 5 pilares: presença, conhecimento, poder pessoal, sabedoria e prática. E ao terminar essa aula, você terá acesso exclusivo a um conteúdo secreto. Uma aula que eu preparei para você já dar o primeiro passo para movimentar as suas emoções internas através das cores, ponto importantíssimo na jornada das mandalas. Esse será o primeiro passo para você praticar e sentir o começo dessa transformação. Mas tudo isso você vai aprender comigo nesses próximos dias, portanto, fique comigo até o final. E antes que eu me esqueça, para quem é o workshop O Poder das Mandalas? Essa semana é tanto para você que está começando do absoluto zero, que acha que não tem habilidade para arte, que jamais conseguiu meditar, que sofre com estresse e ansiedade e deseja encontrar uma solução para isso, quanto para você que já tem conhecimento avançado em arte ou que já consegue estabelecer uma conexão mais profunda com o seu eu interior e já pratica a meditação, tanto ativa quanto passiva. E mais do que isso, nessa edição do workshop, a gente vai muito, mas muito além. Você vai entender que com a sua transformação pode alcançar outras pessoas, servir de inspiração, fazer disso, além de um estilo de vida, uma fonte de renda para você. O que você vai ver aqui hoje é diferente de tudo que você já viu antes. Seja você jovem, adulto, tenha 20 ou 80 anos, se você realmente quer aprender a acabar com o caos interior de um jeito natural e prazeroso, durante essa semana não vai restar dúvida que você é capaz de atingir esse objetivo. Nos últimos anos, tem crescido mundialmente e de forma notável a busca das pessoas por ferramentas de autoconhecimento. Mas você saberia me dizer por que as pessoas depositam a responsabilidade para a sua transformação somente em profissionais como terapeutas, psicólogos, arteterapeutas e outros? Para começar a te responder, eu quero que você imagine como é uma rotina conturbada de uma pessoa ansiosa ou estressada que está em busca de melhorar a qualidade de vida. Você acorda, lava o rosto, toma um banho que nem deu para relaxar direito. Rapidamente come alguma coisa, pois já está preocupado ou preocupado com os compromissos do dia. Não para de olhar o relógio. Entra no carro, para num trânsito infernal, liga o rádio para tentar espairecer um pouco e as notícias que chegam são só coisas negativas e que te deixam ainda mais ansiosa ou ansioso e consequentemente estressado. Vai para o trabalho, trabalha o dia todo, se sente ainda mais conturbado ou conturbado, mais estresse. Sai do trabalho, cai no trânsito novamente, todas as informações que chegam até você são informações que não te agregam em nada. Chega em casa, prepara algo para o jantar e quando você vai sentar para relaxar, é a televisão que te consome negativamente ou passa horas nas redes sociais vendo a vida passar mais uma vez sem te preencher positivamente. Quando você se dá conta, já está na hora de dormir e no outro dia começa tudo novamente, a mesma rotina conturbada. E isso pela vida toda, você vivendo sempre para os outros. E mais do que isso, você não está vivendo o que realmente gostaria e uma vida distante e desalinhada do seu propósito, que muitas vezes você nem se deu conta de qual seria ele. Você está no meio de uma turbulência há muito tempo sem se dar conta e corre para depositar essa responsabilidade em algum profissional para que ele seja a sua solução, esquecendo mais uma vez que a grande mudança está dentro de você. Isso funciona e eu mesma por anos tive ajuda externa de outro profissional. O problema é que eu não podia depositar apenas minha transformação em uma terapeuta na qual eu frequentava uma vez por semana. Eu precisava de algo mais. Eu percebi que nos outros dias da semana eu
precisava adicionar à minha vida algo que realmente me preenchesse. Me dei conta que a grande mudança deveria partir de mim. E foi aí que eu resolvi buscar desenvolver a minha autoterapia. Pode não parecer, mas a maioria das pessoas acaba colocando sempre a culpa no vizinho, nos filhos, no trabalho, no tempo, nas notícias, quando na realidade nós é quem somos responsáveis por nossas escolhas. Se isso faz sentido para você, calma, não se sinta culpada, não se sinta culpado. Afinal, crescemos num sistema que nos coloca sempre no piloto automático, que devemos bater metas, que precisamos viver numa rotina de horários e padrões pré-determinados e, principalmente, que não se fala na importância de se ter um tempo para si próprio. Para começar a te dar respostas para tudo isso, deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Bom, felizmente, hoje eu sou conhecida como a menina das mandalas por muitas pessoas, mas meu caminho de chegada até elas tem muitos altos e baixos. Hoje, através da visão que decidi adotar na minha vida, eu reconheço que os baixos surgiram para me elevar. Eu nasci na antiga Iugoslávia e junto aos meus pais eu fugi da guerra que estava se iniciando. Eu era um bebê de 8 meses recebendo todas aquelas energias de medo, de desrespeito ao ser humano, de egoísmo e ganância. E mais tarde eu fui descobrindo que essa história iria fazer muito mais sentido em minha vida, justamente por me dar conta de que eu sou parte da terceira geração que fugiu de guerras em minha família, o que me deixou uma carga energética imensa. Em 1989, a gente morava em um lugar pequenininho aqui atrás, chama Stobreč. A Maia tinha nascido fazia uns 4, 5 meses e começaram os comentários sobre uma separação da Croácia e da Eslovênia do país que era naquele momento que era a Iugoslávia. Aí eu comecei a ficar muito preocupado e quando começaram as atitudes um pouco mais violentas, conversamos com Paula e chegamos na conclusão de que a gente deveria não arriscar, mesmo por ter uma filha pequenininha, não tinha nada a ver com tudo isso. A Paula não tinha nada a ver já com tudo isso, porque ela não tinha nenhuma conexão direta com a Croácia ou com a Iugoslávia. Só eu que tinha descendência, então achamos mais oportuno ir embora e a gente foi embora para o Brasil. Isso foi em 89, em 90 já as coisas estavam muito complicadas aqui, em 91 se declarou a guerra, que foi uma guerra muito complicada. Então você está num país, nesse momento, com uma criança pequena e você ter que pensar nisso, né? Muito difícil. Quando eu comecei a crescer, eu fui para uma escola que o lugar era mágico, mas os meus pais jamais iriam imaginar que as crianças eram realmente maltratadas por lá. Foi um choque imenso para os meus pais e para mim também, que futuramente sentiria as consequências. Não demorou muito para mudar de escola e sentir o quanto seria difícil me enturmar. Eu sofri muito bullying. Eu era o patinho feio, a ovelha negra que tinha nascido num lugar esquisito que não existia mais. E acreditem, o meu pai teve que ser chamado da escola para dar uma aula sobre o meu país de nascimento para que as crianças acreditassem que a minha história era real. Os grandes problemas que Maia enfrentou foi o fato de ter nascido num lugar que não existia mais, ou que no Brasil era pouquíssimo conhecido. Então, o bullying que ela sofreu na escola trouxe consequências complicadas, porque ela chegava em casa muitas vezes abalada, chorava de vez em quando, pelo fato de ela ter nascido num país que não existia mais, que nem estava nos registros brasileiros. Quando ela foi fazer os documentos, não conseguiram colocar Croácia, colocaram Iugoslávia, porque Croácia ainda não era reconhecido como país em muitos lugares. E isso, quer ou não quer, numa criança, traz consequências psicológicas. Nós não calculamos isso, por isso ela, com o tempo, teve que ter um apoio, teve que ter uma ajuda profissional. Isso ela acho se que tornou ajuda muito. uma pessoa insegura, né? Então, por mais que a gente conversasse, a gente via que ela tem um potencial, uma criança muito criativa, mas tinha momentos que
vida, então a gente conversava em Maia, você é criativa, vamos pra frente, sabe? Dando um apoio, mas mesmo assim esses momentos tiveram consequências, né? De trazer essa insegurança para ela, né? Quando eu achei que tudo iria se acalmar, meu pai retornou aqui para a Croácia para ajudar as crianças que tinham sido mutiladas na guerra. Eu, a minha pequena irmã e a minha mãe sentíamos de longe essa angústia, essa tristeza dele, sem contar a falta que ele fazia numa família que sempre foi extremamente unida. Enfim, esses e outros motivos me levaram a ser uma criança insegura, cheia de medos, de traumas, o que me desencadeou a dependência de companhia. Eu não podia ficar sozinha nunca, eu tinha pavor da minha presença. E claro, toda essa situação me gerou uma ansiedade inexplicável. Eu agradeço sempre a preocupação dos meus pais e dindos, que são os meus segundos pais, por todo o amor e cuidado que eles tiveram comigo, porque toda a minha infância eu tive que tomar remédios para me acalmar. Mas junto a esses remédios estava o maior deles, que mais adiante eu iria descobrir: as cores, os materiais artísticos e a pausa que eu criei para reconhecer o quanto a minha companhia era boa e importante. Por vivenciar todo esse caos com frequência, eu fui buscar ajuda terapêutica através da psicanálise e foi mágico. A terapia me fez compreender que eu era a minha ferramenta mais poderosa, pois ninguém melhor para saber sobre as minhas emoções do que eu mesma. Foi então que eu resolvi sair da minha zona de conforto. Eu mudei de vida e aos pouquinhos comecei a me conhecer. O autoconhecimento começou a despertar em mim, mas o caos interior e a ansiedade ainda atrapalhavam muito a minha autoobservação. Até que um dia eu resolvi voltar a criar, a me conectar com a arte, pois eu lembrei que aquilo me fazia muito, mas muito bem quando eu era criança. Foi então que, na busca da minha organização interna, as mandalas apareceram de forma generosa e muito amável. Eu comecei a criar desenhos circulares. Eu não tinha ideia, na verdade, do que eles significavam, mas naquele momento eu me permitia sentir. Sentia que estar presente e esse tipo de arte me faziam muito bem e estavam me ajudando a me reencontrar. Eu percebi que eu já não estava mais tão ansiosa, que eu já não roía tanto as minhas unhas e que a insônia começou a me deixar, para assim eu poder relaxar. Enfim, a curiosidade começou a me despertar para as buscas. Foi então que eu me deparei com as mandalas. Há mais de 10 anos eu venho conhecendo cada dia mais sobre o poder de autocura delas, já que os meus traumas, minha ansiedade, minhas tristezas não me bloqueiam mais e se encaminham juntinho comigo como parte da minha história e lembretes de que eu sou capaz de me amar. O amor próprio floresceu dentro de mim, me trazendo muitos presentes como um novo universo, amigos incríveis, a construção de uma linda família e principalmente o sorriso no rosto dos meus familiares em ver que eu estou feliz e caminhando cada dia mais rumo à minha evolução. Isso é o que realmente importa e o que eu estava buscando. Hoje eu digo que as mandalas transformaram o meu olhar e a forma de viver a vida. Elas são o meu coração e a minha alma, são a minha filosofia. Depois de toda essa minha transformação, eu percebi que eu não podia guardar esse conhecimento só para mim, que não fazia sentido ver tantas pessoas buscando ajuda e eu não compartilhar a forma que eu encontrei de resolver esse problema. Eu quero dizer para você que eu tô aqui para mostrar o meu caminho para que você não se sinta só e principalmente para que acredite que sempre haverá uma luz no fim do túnel esperando para te trazer amor, alegria, felicidade. E essa luz é o autoconhecimento, é você se observar, você se compreender. Essa luz pode ser através das mandalas ou de outras ferramentas que você encontre no caminho. E acredite, você é mais extraordinário do que imagina. Se você também passa por isso, eu tenho que te dizer que você não pode desistir da sua saúde de jeito nenhum. Ela é o maior bem que você tem. E quando você conseguir equilibrar o seu interior e transformar a sua vida, você vai poder mostrar para todo mundo que valeu a pena. Isso vai ajudar muito a todo mundo que você ama, porque o seu exemplo de superação é o que vai falar mais alto.
Foi através das mandalas que eu comecei a trazer cor para minha vida, que eu comecei a trazer sonhos, que eu comecei a acreditar que eu podia sim viver os meus sonhos, que eu podia amar, ser feliz. E o curso da Maia é incrivelmente maravilhoso, né? Os conteúdos, eles sempre se renovam, né? Toda vez que a gente volta para assistir, a gente sempre aprende algo novo. O que representa as mandalas na minha vida? Primeiro, ela me deu muito equilíbrio, paz de espírito, encontro comigo mesmo. Foi uma mudança significativa na minha vida, começar a fazer as mandalas. Foi o pontapé para eu tirar de dentro de mim o que estava sufocado ali. E com as mandalas eu me encontrei novamente. E estou aprendendo a organizar os meus pensamentos, a fluir a minha criatividade. Quando eu crio uma mandala, eu sinto nesse processo que eu sento e faço uma meditação ativa, eu sinto um espaço de paz e silêncio na mente. Isso me traz muita paz interior. E eu sou eternamente grata a você, Maia, e ao Wicca também, por todo o carinho, por todo o conhecimento que vocês nos passam, né? E por toda essa oportunidade de descobrir o universo das mandalas, né? Hoje eu também trabalho com mandalas, mas muito antes disso, as mandalas, elas são minha ferramenta de conexão comigo mesmo, minha ferramenta de cura e a minha ferramenta de transformação. Sou muito, 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 muito grata a vocês. Uma maravilha na minha vida. Estou cheia de encomendas e parabenizo a Maia e o Wicca por inspirarem as nossas vidas. E para te contar sobre como eu cheguei até aqui, deixa eu te falar um pouco sobre a minha história com as mandalas. Como sair do caos interior para hoje ter uma vida mais feliz e plena e viver 100% dessa arte milenar. Sempre fui uma curiosa do mundo das artes. E para quem já me acompanha há mais tempo e gosta do meu trabalho, imagina que eu sempre criei mandalas assim, e não é verdade. No começo, as minhas mandalas não tinham forma nem significado, mas essa história eu vou contar na aula prática a seguir. Eu vim de uma família de artistas e viajantes e busquei muitas referências em culturas, artesanato e no estilo de diferentes artistas. E ao analisar as mandalas, eu sentia que elas se levavam para outra dimensão. Porém, ao criá-las, era um sentimento inexplicável. Era um sentimento de paz interior, minha criatividade florescia, me concentrava profundamente no presente, diminuía consideravelmente a ansiedade e a minha mente entrava em estado de plenitude. Na maioria das vezes, eu sentia uma profunda emoção e um sentimento de gratidão que não era comum nos meus dias. E foi então que eu comecei a entender que as mandalas tinham um poder, que toda arte tinha uma referência além da estética dela. E certo dia, pesquisando, eu descobri o pai da psicologia analítica, que eu falo que hoje é o meu mestre, Carl Gustav Jung, que iniciou todo o estudo das mandalas na psicologia. Ele me levou a conhecer a Nise da Silveira, a brasileira que junto a ele se aprofundou no estudo das mandalas. Logo em seguida, encontrei outras referências como Rutger Dalk, Suzanne Fincher, a arte-terapia, a psicologia positiva, os estudos das cores e meditação, e através das minhas viagens descobri a espiritualidade do mundo oriental. Essas últimas descobertas, que trabalham mais a nossa mente, intuição e estudos científicos, ressignificaram tudo o que eu imaginava sobre as mandalas. A partir desse momento, compreendi que elas não eram somente um desenho e que tudo que eu sentia quando as criava começou a fazer mais sentido. Há mais de 10 anos, venho estudando, me observando e levando adiante não somente um sentimento gerado na criação de uma mandala, mas a forma de transformar o caos interior em aprendizado, equilíbrio e transformação. Eu comecei a mergulhar intensamente em diversos estudos, livros, cursos, congressos, viagens
E unindo todo esse conhecimento e prática, criei a minha própria metodologia que une o autoconhecimento, a meditação e a arte. E essa é a minha metodologia, que hoje eu chamo carinhosa e amorosamente de meu ritual. E é através desse método que eu desenvolvi o passo a passo com base em 5 pilares que são a presença, o autoconhecimento, o poder pessoal, a sabedoria e a prática, que aplicando você irá sentir todo o poder das mandalas. E respira fundo, pois chegamos na melhor parte dessa aula. Para você começar a entender os caminhos que levam as pessoas a sair do caos interior, vivenciar todos os benefícios das mandalas e viver uma vida mais plena, eu gostaria que você acompanhasse o seguinte raciocínio. De um lado da tela, temos o temido caos interior. Do outro lado, temos a vida plena. Essas são 2 situações normais que existem hoje em nossas vidas. Ou escolhemos ou fomos condicionados a um desses 2 lados. Mas imaginamos que você se encontra no lado onde vivem os problemas das nossas vidas. Ansiedade, falta de concentração e criatividade, estresse, entre outros. E você deseja muito chegar ao outro lado, na plenitude, na concentração, na meditação e tranquilidade. Bom, existem diversas ferramentas que te ajudam a sair dessa situação. E a mandala foi a ferramenta que eu encontrei para viver uma vida mais plena. A mandala, ela atua como uma ferramenta gentil, generosa e prazerosa. Ela cria uma ponte que te leva do lado A para o lado B, do ponto A para o ponto B, através do processo de criação e meditação ativa. Mas existem alguns problemas que é preciso esclarecer. O primeiro problema é que muitas pessoas acreditam que simplesmente sentar e desenhar vai criar essa ponte para você mudar de lado. Isso acaba com que as pessoas se sintam frustradas e desistam no meio do caminho. O segundo é o ego. O ego é uma prisão que nos bloqueia e nos impede de enxergar além daquela situação que estamos vivendo. O nosso eu superior é onde está a nossa sabedoria, o nosso poder de evolução. Quando você desenha uma mandala olhando somente o senso estético, e querendo que a mandala saia perfeita, o seu ego bloqueia todo o processo de autoconhecimento. Você deixa de lado o seu eu superior, que é o nosso lado mais sábio. Você se apega a um padrão estético, ao seu lado racional, ao seu ego. Quando você se liberta desse padrão, você compreende que as mandalas são um caminho à nossa essência. E é como eu sempre falo, todo lado ruim tem um lado bom. E foi em cima de incansáveis estudos e análises que surgiu o meu ritual. Mandalas, eu interior e universo. Essa é a base do ritual. Respira, imerge, trabalha, une, aceita e liberta. Essa é a parte mais importante da metodologia. O meu ritual parece complexo, mas na realidade é um caminho natural quando se está presente. Ele serve não só para os caminhos das mandalas, mas sim para tudo o que a gente fizer na nossa vida. O meu significa a base de todo o processo. O M são as mandalas. O E é o nosso interior entrando em ação. E o U é o universo de possibilidades que a gente vai vivenciar nesse processo. E o meu ritual é um método propriamente dito. O R de respira, que é onde trazemos o primeiro pilar, a presença. Na aula prática eu vou contar para vocês como funciona com mais profundidade. O I é de imerge, simboliza o mergulho profundo no conhecimento dessa arte milenar e tudo que a envolve, como a sua história, a meditação, o estudo das cores e assim por diante. O T é um momento de trabalhar o nosso poder pessoal. Descobriremos mais sobre a nossa capacidade através da criatividade, da autoobservação, do desenvolvimento intuitivo e por aí vai. O U une, nos integrando novamente em que todas as nossas partes estão presentes e não no passado ou no futuro, como acontece no caos interior. O A é de aceita, onde a gente compreende que tudo que vivemos até agora é necessário para o nosso despertar. E o L é de liberta, onde os padrões antigos existirão em nossa vida somente para lembrarmos o quanto somos capazes de evoluir. E hoje, vendo essa explicação super organizada como eu estou passando aqui para vocês,
Até parece muito fácil, mas não se engane, foram muitos anos para que eu pudesse criar, errar, ajustar, melhorar, validar e colocar em prática de forma organizada esse método de forma clara para você. Meu nome é Milena e vim aqui contar para vocês um pouquinho da minha história, como tudo começou, meu contato com as mandalas. Tudo começou há um ano atrás, quase que exatamente um ano atrás, em que eu estava passando por uma fase bem complicada, estava passando por uma mudança profissional, estava bem insatisfeita. E veio uma voz, alguma coisa me falando para eu fazer mandalas. Como eu nunca desenhei na minha vida, eu ignorei. Eu não sei nem por onde começar a fazer uma mandala. Mas tá bom, você quer que eu faça uma mandala, eu vou fazer. Peguei uma folha sulfite, peguei uma régua, tracei no meio, peguei uma lapiseira, comecei a desenhar, fazer bolinha, fazer tipo tracinhos e fui fazendo. E aí, a hora que eu terminei, eu falei, eu sei desenhar mandala. E foi aí que eu descobri que eu sabia desenhar mandalas. Mas aí chegou naquele dilema, tá? O que fazer com isso? Beleza, eu descobri que eu sei desenhar mandala, mostrava pra família, pros amigos, todo mundo, ai que lindo, também quero e tal, mas eu sentia que tipo, faltava algo. O que fazer com isso? Por que fazer mandalas? Por que traçar, sabe? Tava uma coisa meio vazia. O que fazer com aquilo? Tudo bem, eu nunca desenhei na minha vida e de repente me vejo desenhando. Então assim, o que fazer exatamente com aquilo? E fiquei com vontade de fazer um curso, alguma coisa que me desse uma direção de como aprimorar aquilo, como tornar aquilo no seu potencial máximo, como fazer aquilo virar um máximo de potencial que tem. E foi aí que eu perguntei para algumas pessoas, uma amiga conhecida que fazia mandala e ela indicou a Maia. E aí eu fui pesquisar sobre o curso, fiquei na dúvida se fazia ou não e resolvi fechar. E sem muita pretensão também, que eu falei, mais ou menos já sei, não sei se vai agregar muito. E para minha surpresa foi transformador, porque ela mostra que a mandala é muito além dos traços que a gente faz, né? Que não são apenas traços, em toda a parte que ela fala da intuição, pra gente sentar primeiro, pensar, para intuir, para organizar o espaço de trabalho. Tudo isso me clareou completamente do que fazer com aquilo, usar o potencial máximo, não simplesmente traçar mandalas, né? Então o curso foi completamente assim, um despertar para mim, porque aí eu comecei a usar a mandala como algo meditativo. Com a mandala eu pude fazer meditação. Como você está desenhando, você está pintando, você não consegue pensar em outra coisa, você só consegue pensar de, nossa, esse traço está ficando bom? Não, acho melhor eu fazer mais redondo, não, é melhor fazer mais quadrado, não. E aí você começa a entrar, vir pensamentos interiores, começa a vir muita coisa à tona. Então assim, foi incrível essa possibilidade, a escolha de cores, tudo foi mágico. O jeito que ela explica, dá vontade de você pegar o papel e sair desenhando. E me abriu uma possibilidade muito grande, né, que quando eu menos vi, eu não esperava, eu fiz uma mandala para uns professores que eu estava num curso fazendo. E essa mandala despertou nas pessoas uma paixão, falando, nossa, coisa linda, quero fazer um para o meu consultório, quero fazer para minha casa. E a hora que eu vi, eu tava com encomendas de mandalas para fazer de forma intuitiva, pensando na pessoa. E eu falei, meu Deus, será que isso vai dar certo? A Maia fala disso, de intuição, de deixar vir, mas será que ia dar certo para vir o que a pessoa tá querendo? E acabou dando super certo. Você vê que no fim das contas, quando você se conecta, dá tudo certo. Então foi assim que eu cheguei ao curso de mandalas. Essa minha impressão que eu tenho do curso de mandalas, que é incrível, realmente é transformador. Lembra quando eu falei anteriormente de que as mandalas não são apenas um desenho? Eu recebi esse depoimento da Milena com muita emoção. Porque ela conseguiu compartilhar de forma clara a transformação que a mandala gerou na vida dela, mesmo sem nunca ter desenhado antes e sem fazer a mínima ideia do que era uma mandala. Esse depoimento é a prova de que todos nós somos criativos, que mesmo que você nunca tenha desenhado ou criado uma mandala antes, também é para você, basta você despertar. E eu tô aqui porque eu posso te ajudar com isso. Dentro do universo das mandalas existem dois caminhos. O primeiro
Você pode aprender simplesmente como desenhar uma mandala de forma superficial, somente como um elemento de decoração, sem a força e sem um sentido real. Ou optar pelo segundo caminho, que é desbravar o universo mágico das mandalas e mergulhar num profundo caminho de transformação e evolução do seu autoconhecimento, despertando para uma vida mais plena. E se você prefere o segundo caminho, conte comigo. Na próxima aula, iremos entrar de vez no meu ritual. Trarei vocês para dentro do meu ateliê e mostrarei na prática como tudo isso funciona. Para você que chegou até aqui, parabéns! Eu gostei de ver. Você está decidido e decidida mesmo a despertar e evoluir. E para isso hoje eu tenho uma surpresa. Aqui embaixo dessa aula tem 4 passos para vocês seguirem. O primeiro é muito importante. Deixe seu comentário sobre qual foi o maior aprendizado que você teve aqui nessa aula e eu vou adorar saber, é de grande importância. O segundo é o nosso canal no Telegram. Por lá você receberá as notificações das novas aulas e terá acesso a áudios que eu estou enviando todos os dias por lá, com muito conteúdo que acabam complementando todas as aulas. O terceiro é para você me seguir no Instagram, pois lá teremos uma live muito especial no domingo à noite. E o último passo é uma grande surpresa para você que chegou até aqui. É uma aula secreta que eu preparei para você iniciar o processo antes da nossa aula prática. Assim você já irá se acostumando com o conteúdo que abordaremos durante a semana. E por lá eu preparei uma aula exclusiva para esse evento e com material onde poderá baixar, ler e colocar em prática sobre as mandalas e as cores. Então agora a sua missão é seguir os 4 passos aqui embaixo desse vídeo que te levará para a aula secreta. E nos vemos na próxima aula. Namastê!